Tudo bem? Aqui é o professor Luiz Cícero, eu sou professor de Química aqui do canal, tá bom? Bom, e hoje nós vamos fazer a prova aqui, a prova do Enem Digital, né, de 2020, a versão ali do caderno rosa, tá bom? Então acompanhe comigo todas as resoluções aí, para você aumentar o seu rendimento aí nos estudos, tá bom? Vendo as resoluções dessas questões, vendo como que o Enem gosta de cobrar cada tema, tá bom? Para, na próxima edição do Enem, você melhorar a sua nota, beleza? Então vamos lá. Questão 93 aí, todas as questões são da versão rosa, tá bom? Então questão 93, ó, o elemento ferro é essencial em nossa alimentação, pois ajuda a prevenir doenças como anemia. Normalmente, na alimentação é ingerida na forma de ferro 3, sendo necessário o uso de alguns de agentes auxiliares na absorção, como o ácido ascórbico, né, cuja ação pode ser representada pelo esquema reacional a seguir. Aí você observa que o organismo absorve inicialmente o ferro 3 e lá na frente ele já aparece como ferro 2. Significa que daqui para cá o ferro sofreu uma redução, pessoal, no NOx, né? Bom, se o ferro sofreu uma redução, alguém sofreu uma oxidação, e aí nesse caso é o ácido ascórbico, beleza? Você não precisa tirar o NOx, porque toda reação de redução obrigatoriamente vem acompanhado de uma reação de oxidação. Não existe redução isolada. Se o ferro está reduzindo, alguém está oxidando, beleza? Então isso com certeza é uma reação de oxirredução aí, letra C. Uma questão bem tranquila, tá bom? A letra F ficou escondidinha ali, deu uma redução aqui no zoom, tá bom? Era uma hidrogenação, não tem nada a ver. Então isso foi uma reação de oxirredução. Então é uma questão bem tranquila, tá bom? Vamos para a próxima questão, pessoal. Vou dar uma ampliadinha aqui, tá bom? Questão 97 aí. As pilhas recarregáveis, bastante utilizadas atualmente, são formadas por sistemas que atuam como uma célula galvânica. Enfim, ele está falando de pilhas, pessoal, de processos espontâneos de oxidação e de redução, tá bom? Teoricamente, para que um carregador seja ao mesmo tempo suficiente e tenha o menor preço, a diferença de potencial mínima em volts, considerando esses dois elementos. Ó, o texto aqui nem precisa você ler. Você identificou que a questão de pilhas, né, pelos potenciais de oxidação e redução aí que temos, né, na representação. Vai ver o comando da questão, né, as outras alternativas aqui nós vamos ver o que se encaixa. O que acontece no cálculo do ΔE de uma pilha, tá bom? No cálculo do ΔE de uma pilha, você só precisa saber isso aqui. Você vai pegar o maior potencial de redução, que é da espécie que realmente reduz, e subtrair do menor potencial de redução, que é aquela espécie que vai sofrer oxidação. Então, a espécie que tem um menor potencial de redução sofre oxidação e a que tem um maior sofre redução. Então, nós vamos fazer isso. O ΔE, observe que os vestibulares sempre vão fornecer potenciais de redução. Você observa isso pelos elétrons nos reagentes. Elétrons nos reagentes são elétrons ganhos. Ou então, pela diminuição do NOx. Foi de 2 para 0 e de 2 para 0 redução. Quem é maior, pessoal? Menos 0,230. Esse potencial é negativo. Aí, menos da fórmula, menos 0,402, beleza? Isso com certeza vai dar 0,172 volts, beleza? Muito bem, letra B é a resposta correta. Veja, pessoal, isso aqui é muito mais química do que o próprio texto, né? Se você tem conhecimento químico, né? É claro, se você tem muito pouco conhecimento químico, aí às vezes o texto vai te dando algumas dicas, mas não é o caso dessa questão. Então, você estuda ali um pouquinho da química, né? A coisa básica mesmo, né? O básico, mais um básico bem feito ali de eletroquímica, né? Você resolve essa questão. Então, marcando a letra B aí com muita facilidade, beleza? A próxima questão, tá bom? Dá uma reduzidazinha aqui no zoom. Tem o seguinte. Em uma das etapas do processo de produção de iogurte, esquematizada na figura, ocorre a mudança da consistência característica do leite, de líquido para o gel. Aí ele deu várias etapas aí, né? E o comando do exercício aqui, pessoal, né? O comando do exercício, ele quer saber em qual etapa ocorre essa mudança de consistência. Aí você vê aí, ó, quais são as etapas 1, pasteurização, A2, resfriamento, A3, fermentação. É aqui. Porque é na fermentação, pessoal, que você tem uma enzima lá transformando o açúcar, né, em ácido lático, ok? E aí, quando todo o açúcar for transformado em ácido lático e ele passar por um resfriamento, aí, ou então simplesmente quando a enzima for retirada do processo ou não tiver mais açúcar, né, é que você tem um agente, você tem a formação dos coágulos, né, porque esse ácido lático é um agente coagulante, tá bom? Coagulante.
Então, é durante a fermentação que o açúcar é transformado em ácido lático, né? E você tem a formação dos coágulos, tá bom? E aí, depois desse processo aí, depois que ele faz a adição de polpas com pH neutro, ou seja, depois que ele adição de polpa de frutas com pH neutro, né? Para depois chegar nessa última etapa aí você vai ter essa formação do gel. Mas se você já passou pelo processo de coagular, de coalhar leite em casa, né? Você vê que durante a fermentação você pode até deixar ele ali fora da geladeira um tempo. Você vai ver que depois ele vai estragar, né? Ele vai começar a coagular, porque o açúcar que tem ali vai virando ácido, tá bom? Que é um agente coagulante, ele começa a formar aqueles coágulos, a coalhada, beleza? Então isso vai ser na etapa 3. Era uma questão que até com os conhecimentos do dia a dia poderia te ajudar a fazer, tá bom? A próxima questão tem uma reação química aí, tá bom? E eu gosto de começar essas questões do Enem pelo comando do exercício. Aqui na questão 103, o comando é a restauração do objeto de prata. Pessoal, o que é restaurar um objeto de prata, tá bom? Bom, provavelmente essa prata foi oxidada e eu preciso restaurar, produzir prata novamente, beleza? Isso você observa pela reação, ó. Restauração da prata. Bom, a prata aqui, restaurada, ou seja, produzida, formada, tá bom? Ela está com um NOx zero. Observe que aqui, então, ela está o enxofre da família 6A, o NOx é menos 2. A prata aqui vai ser mais 1. 2 vezes mais 1 dá mais 2. Então, a prata de mais 1 para 2, ela está sofrendo uma redução, beleza? Então, para a prata sofrer redução, alguém teve que oxidar, e esse alguém é o alumínio. O alumínio aqui é uma substância simples, NOx zero, beleza? Lá na frente, o oxigênio é menos 2, né? O sódio da família 1A é mais 1, então menos 4 com mais 1 aqui, tem que dar um NOx mais 3 no alumínio, beleza? Ou, novamente, ó, se você tem algum conhecimento químico mesmo, tranquilo? Toda substância simples tem NOx zero. O alumínio da família 3A, então quando ele está combinado com qualquer outro elemento, ele tem que ter um NOx mais 3. Então, enquanto a prata vai de mais 1 aqui para 0, sofrendo uma redução, o alumínio está indo de 0 para mais 3, sofrendo uma oxidação. Então, por que a prata é recuperada? Por que a prata sofre redução? Porque ele coloca esse objeto de prata em contato com um alumínio, papel alumínio, por exemplo, né? Para o alumínio oxidar, beleza? Então, a restauração do objeto de prata ocorre por causa letra D, alumínio que atua como agente redutor no processo. Se o alumínio, pessoal, passou de 0 para o NOx mais 3, ele sofreu uma oxidação. E quem sofre oxidação atua como agente redutor. O que um agente redutor faz? Ele faz outra espécie reduzir. No caso, ele faz a prata passar do NOx mais 1, no Ag2S aqui, para o NOx zero, e aí recupera o objeto de prata, tá bom? Ou seja, ó, nessa prova do Enem digital, né, nós tivemos aqui uma questão, vamos só voltar aqui, nós tivemos essa questão aqui, que era de oxirredução, tivemos essa questão de pilha, que é de oxirredução, e tivemos mais essa outra questão aqui, né, envolvendo aí a recuperação da prata, que é novamente oxirredução. Então, são 3 questões com praticamente a mesma linha de raciocínio, apesar do Enem classificar isso em habilidades de competências diferentes, tá bom? A questão 104, né, um tema que o Enem adora muito, né, que é a hidrólise de sais, tá bom? O reflorestamento é uma ação ambiental que visa reprovar áreas que tiveram a vegetação removida. Uma empresa deseja fazer um replantio de árvores e dispõe de 5 produtos que podem ser utilizados para corrigir o pH do solo que se encontra básico. Pessoal, olha, toda vez, né, que aparece uma questão dessa, eu sempre gosto de perguntar para os alunos, ó, se o meio se encontra básico, como que nós vamos fazer a correção, neutralizar? Então, a primeira coisa que vem na cabeça do estudante é jogar um ácido. E você não faz isso, porque os ácidos são muito agressivos, né? Muitos são tóxicos, corrosivos. Então, se você tem um meio básico que você vai neutralizar, você usa um sal de caráter ácido. Então, para o meio básico, ele pode ser neutralizado com sal, né? Ó. Então, nós vamos usar um sal de caráter ácido. O que é um sal de caráter ácido, pessoal? É um sal que é proveniente, tá bom? É um sal que é proveniente de base fraca, beleza? Base fraca e de ácido forte. Aí é preciso você conhecer, então, a força dos ácidos e das bases.
Aí fica muito fácil de você marcar a letra B, porque o NH4Cl, né, o cátion é o NH4+, o ânion é o Cl-. Como o ânion é o Cl-, isso aí veio do HCl, que é extremamente forte. Como o cátion é NH4+, eu pego o cátion e adiciono hidroxilas para descobrir a base. O que eu fiz com o ânion Cl-? Eu adiciono o cátion H+, para descobrir o ácido, e quando eu tenho o cátion do sal, eu adiciono hidroxilas e descubro a base, né? Então isso aqui é uma base fraca, né? As bases fortes são as bases da família 1A e 2A, exceto o berílio e magnésio. Todas as outras bases são fraquíssimas, tá bom? E o HCl é um dos hidrácidos fortes, que só tem 3 fortes, o HCl, HBr e HI. Então a letra B está certinha, né? Por que não pode ser a letra C, pessoal? Na letra C, o Na+ vem do hidróxido de sódio, que é uma base forte, já a base da família 1A, então já não pode. A base tinha que ser fraca, tá bom? A letra D é uma própria base fortíssima, então você não vai usar uma base forte para neutralizar um meio que está básico. Na letra E, o K+, ele vem de uma base forte, então eu já elimino logo, tá bom? E na letra E também, aqui eu tenho acetato de sódio, letra A, né? Eu tenho aí o hidróxido de sódio, o Na+ vem do NaOH, que é uma base fortíssima. Como eu falei, todas as bases da família 1A e 2A são fortes. Então, nós não podemos utilizar a base forte, beleza? Então, veja como você mata essa questão. Onde tem sódio, que é de base forte, tu elimina. Elimina a letra A, elimina a letra C, elimina a letra D, tá bom? E onde tem um potássio, que é da família 1A, que é base forte, também tu elimina. Ou seja, só tem uma opção, a letra B, beleza? Então, questão bem tranquila, desde que você tenha ali, então, conhecimento. Veja que nessa questão, ele não vai te contar quem era forte, quem era fraco, você precisava, de fato, saber isso, tá bom? Muito bem, questão 107, né? Vou dar uma ampliadinha aqui, é uma questão muito tranquila também. Veja, a composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumido é mantida em segredo pelos seus produtores. Existe uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, né? Nós sabemos que esse texto está falando da Coca-Cola, a qual envolve algumas das seguintes substâncias. Então, a substância presente nesse refrigerante, responsável pelo seu acentuado caráter ácido, é o ácido fosfórico, né? A Coca-Cola, todo mundo comenta sobre o ácido fosfórico, H3PO4. Ah, professor, e se eu não soubesse isso aqui, teria como fazer? Teria, nesse caso sim, né? Acentuado o caráter ácido, nós vamos procurar um ácido, né? Que é essa substância aqui, ó, com 3 hidrogênios ionizáveis. OH ligado a carbono é álcool, isso não é ácido. Isso aqui é uma amida, isso aqui é um aldeído, isso aqui é um fenol, né? Ou seja, você só tinha de fato uma alternativa aí com a representação estrutural de um ácido, que é o H3PO4, tá bom? Portanto, nós vamos marcar isso aí na opção da letra D, beleza? Então, questão bem tranquila, né? Se você de fato, de fato sabe algumas aplicações dos principais ácidos, sulfúrico, nítrico, clorídrico, você que vai fazer ENEM tem que saber isso, tem que estudar essa parte, as principais aplicações dos principais ácidos e das principais bases, tá bom? Questão 111, né? Uma questão que sempre cai também na prova do Enem, que é uma questão de isomeria, tá bom? Sempre vai ter uma questão de isomeria na prova do Enem, tá bom? Então, ó, os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para uso agronômico no lugar de pesticidas convencionais geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios ou de isômeros, beleza? Muito bem, nós temos aqui um aldeído, pessoal. É importante fazer o reconhecimento das principais funções, como ácido carboxílico, álcool, aldeído, éster, amida, tá bom? Isso é um aldeído com 1, 2, 3 carbonos. Então, com base na estrutura química desse feromônio, seu potencial substituto é representado pela substância. Bom, ele falou que ele pode ser substituído por isômeros. Então, você vai ter que procurar um isômero de um aldeído, né? O isômero do aldeído, ó, veja que eu nem vou olhar as opções. Se você sabe que o aldeído ele entra em tautomeria, ele sofre tautomeria, um equilíbrio dinâmico com um enol, você já poderia matar essa questão. Desculpa, tá bom? Então, todo aldeído sofre um equilíbrio de tautomeria, tá bom? Com enol, né? Você mantém aqui os 3 carbonos, 1, 2, 3, tá bom? Só que o enol, ele tem uma dupla, né? Então essa dupla migra para cá, beleza? E o hidrogênio daqui junta com aquele oxigênio, formando o grupo OH aqui, ó.
beleza? E o resto é só completar com hidrogênio, beleza? Então, dessas opções não tem muito que você ir atrás, né? O isômero que pode substituir ali, com certeza, é a letra C, beleza? Então, existem esses tautômeros, tá bom? Que ele citou aqui, né? O potencial substituto para um aldeído é o seu isômero, que vai ter características, já que a fórmula molecular é a mesma, tá bom? Então, é uma questão bem tranquila. Observe que a letra D se elimina porque, olha, aqui tem 4 carbonos, nem são isômeros. Aqui também tem 4 carbonos, nem são isômeros, beleza? As outras até tem 3 carbonos, aqui tem 1, 2, 3, aqui tem 1, 2, 3, tá bom? Mas um aldeído vai entrar em equilíbrio, em tautomeria com o enol, tá bom? Beleza? Muito bem, próxima questão, a questão 127. Tem o seguinte: é possível identificar adulterantes do leite de vaca por meio da adição do indicador azul de bromofenol. Muito bem, como que funciona, pessoal, o indicador ácido-base? Bom, em geral, quando o pH está baixo, ou seja, muito ácido, né, o indicador tem uma cor. Quando o pH está básico, ele tem outra cor, ele reage mudando de cor. Ele disse aqui que vai usar o azul de bromofenol. Preste atenção que nas questões de indicadores, o Enem costuma te contar a cor do indicador em cada meio, beleza? Então, a presença de agentes oxidantes provoca a descoloração do indicador, mantendo a cor branca na amostra, característica do leite. Substâncias redutoras presentes no leite reagem com o azul de bromofenol, gerando a cor verde. A diminuição do valor do pH, ou seja, colocando isso em um meio ácido, tá bom? Torna o indicador amarelo. Em pH mais elevado, ou seja, em pH que tende a ser básico, o indicador adquire a cor violeta. Tá vendo que o Enem sempre vai te contar? O Enem gosta de cobrar funções inorgânicas com indicador, mas a zona de viragem dos indicadores você não precisa saber, beleza? Então, tranquilo. Em menor pH, o meio fica amarelo, segundo o texto, tá bom? Amarelo. E quando o pH está mais elevado, aí o meio fica violeta. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Considere que um lote industrial de leite em embalagem longa vida foi adulterado com excesso de soda cáustica. Veja que o Enem usa nomenclatura usual. É importante saber, sim, soda cáustica, ácido muriático, que é HCl, tá bom? Beleza? Água de cal, que é o hidróxido de cálcio. O Enem já cobrou isso também. Então, as principais bases, os principais ácidos, você tem que saber as principais aplicações, nomenclatura usual, tá bom? As fórmulas, para você não perder tempo na resolução dessas questões. Então, veja, se um leite for adulterado com soda cáustica, e eu sei que a soda cáustica é uma base, e a base deixa o meio com pH muito elevado, pH elevado, então eu já sei, ó, que ele vai ficar violeta. E aí, violeta é a letra C. Tranquilo? Então, é assim que você vai fazer essas questões lá no dia da prova do Enem, com muita maestria e bem rápido, beleza? Vamos na próxima. Questão 129. Entre os materiais mais usados no nosso dia a dia, destacam-se os plásticos, constituídos por polímeros. A consequência de seu amplo uso é a geração de resíduos, que necessitam de um destino final adequado em termos ambientais. Uma das alternativas tem sido a reciclagem, que deve respeitar as características dos polímeros que compõem o material. Beleza. Esse processo envolve algumas etapas como separação do resíduo, catação, isso é um fenômeno totalmente físico, mecânico, você só cata, separa quem é grande, quem é pequeno, moagem, vai passar por uma prensagem, hidrólise, é uma reação química, lavagem. Pode ou não ser uma reação química, se vocês lavam só com água não, se lava com ácido, aí é uma reação química. Secagem é só evaporação, pirólise é a quebra, né? Pirólise é a quebra da molécula do resíduo em moléculas menores. E o aquecimento, que é só o fenômeno físico, fusão. Então, quais das etapas citadas no processo de reciclagem são classificadas como métodos químicos? Beleza. A hidrólise e a pirólise, com certeza. A hidrólise é uma reação de quebra na presença de água, beleza? E a pirólise também é quebra na presença do calor. Então, a hidrólise é uma quebra. A hidrólise é quebra na presença de água. Beleza? Ou pode ser a quebra da água na presença de algum íon, tá bom? E a pirólise, pessoal, é a quebra da estrutura com calor. Você decompõe a substância, quebra na presença de calor. Beleza?
Tipo, você pegar um carbonato de cálcio, né? Aquece ele, aí ele quebra em óxido de cálcio mais CO2. É só um exemplo, tá bom? Secagem é só evaporação, beleza? A moagem é só uma prensagem, não é reação química, né? Separação e hidrólise. Separar o quê, né? Se for por catação, como ele deu aqui, né? Tu só cata, isso não tem nada de químico, né? Secagem e aquecimento, os dois são físicos, tá bom? Então é questão que você também mata rapidinho ali, só eliminando as erradas, tá bom? Na questão 111, pessoal, a questão do modelo atômico de Thomson, só de você olhar, né? Você observa aqui um cátodo, um ânodo, uma placa negativa, uma positiva, onde ele desviava, né, o tubo de raios catódicos, né? Mas o texto vai contar um pouquinho disso. Então, no século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados nas ampolas de raios catódicos, que são raios catódicos, né? Se você estudou lá a estrutura atômica, os raios catódicos nós sabemos que são elétrons que andavam acelerados, que o Thomson descobriu, tá bom? Os raios catódicos passam através de um orifício no ânodo e continuam o percurso até a outra extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência, produzido ao se chocarem com revestimento especial, como pode ser mostrado, beleza? Medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que a sua identidade independe do material, ou seja, era um material universal. Era uma partícula, aliás, universal, tinha em qualquer tipo de material, que eram os elétrons. Então, essa radiação invisível detectada nas ampolas é constituída por elétrons. Letra D é uma questão para você não perder, tá bom? O Enem gosta de cobrar estrutura atômica, modelo de Dalton, modelo de Thomson e modelo de Bohr. Um modelo que o Enem ainda não abordou muito foi o modelo de Rutherford, beleza? Muito bem, próxima questão, 133. Essa era a única questão um pouco mais trabalhosa, tá bom? As outras questões estavam super diretas, desde que você, claro, juntasse as informações do texto com o conhecimento químico mesmo, beleza? Então, muito bem, ó, questão 133. A combustão completa de combustíveis fósseis produz água e dióxido de carbono. Ok, massa molar 44 do CO2. A União Europeia estabeleceu, desde 2012, um limite de emissão veicular de 130 gramas de gás carbônico por quilômetro rodado. Então, isso aqui um carro pode emitir 130 gramas de CO2 a cada quilômetro. Beleza? Muito bem. Tendo como penalidade multa, blá, blá, blá. Bom, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com cerca de 8 carbonos em sua composição. Tá aí. Pessoal, nem precisa fazer as reações de combustão. Todas as reações de combustão você vai matar assim, ó, C8H18. Beleza? Quando isso aí entrar em combustão em contato com o oxigênio, né, vai gerar CO2 e água, beleza? Bom, balanceando isso aqui, né, nós vamos ter 8 mols de CO2. Eu preciso ter 8 mols de carbono, ok? E nós vamos ter, então, 9 mols de água para dar 18 hidrogênios dos dois lados, 18 aqui e 18 aqui. Então, se a gasolina tem uma média de 8 carbonos, né, ela vai produzir aqui 8 mols de CO2, beleza? Então, nós vamos ter a proporção aí de 1 mol de C8H18, beleza? Para 8 mols de CO2, poluindo, beleza? Bom, considere que em uma cidade o consumo médio diário dos carros de um fabricante seja de 10 km por litro. Como está litro a menos 1, é por litro de gasolina. Então, a cada 1 litro, o carro tem a capacidade de percorrer 10 km. Formando apenas por octano, ok? Que é 114 gramas por mol, e que a densidade é de 0,70 gramas por litro. Quilogramas. Como que eu vou de quilo para gramas, pessoal? Multiplicando por 1000. Então, 0,70 dá 700 gramas por litro. De quem? De gasolina, tranquilo? Beleza, a diferença de emissão de CO2 dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido. Bom, vamos ver quanto que ele emite. Qual é a massa molar de 1 mol dessa substância? O texto deu aqui, ó, 114. Então, 1 mol, 114 gramas, beleza? 8 mols de gás carbônico, sendo que cada mol de gás carbônico é 44 gramas. Tem essa informação aqui em cima, beleza? Muito bem, se o carro gastar 1 litro, né, ele então gastou 700 gramas de gasolina. Então, qual a massa de CO2 aqui? Beleza, a massa de CO2 aí vai ficar então... Bom, vamos fazer logo uma transformação, pessoal, porque isso aqui tá para 10 quilômetros. A cada litro o carro percorre 10 km, tranquilo? No entanto, o limite estabelecido pela União Europeia é por quilômetro, então já vamos dividir por 10. Se isso está por 10 km, dividindo por 10, nós vamos achar por km, já por a 1 km, beleza? Então a massa de CO2 aí emitida a cada 1 km rodado vai ficar, ó, 700 dividido por 10, beleza? Aí vezes 8, vezes 44, dividido por 114. Isso vai dar em torno de 216
1,14 gramas de CO2. Beleza, veja que está acima do limite. O limite que a União Europeia estabelece para cada quilômetro é de 130. Então, deu uma diferença aí, né? Qual a massa e qual a diferença de CO2 aí? Olha, o carro está emitindo 216,14, né? E só pode 130. Beleza? Então, menos 130, isso aí vai dar em torno de 86 gramas de CO2 a mais. 130 gramas, que é o limite da União Europeia, tem que corresponder a 100%. Então, essas 86 gramas a mais dá uma porcentagem X aqui de aproximadamente 66%. Beleza? 66%, aí nós vamos marcar na letra E, ok? E não é menor, é maior. Por que que é maior? Olha, porque ultrapassou o limite era 130 e um carro aí está percorrendo, está emitindo 216. É uma questão mais trabalhosa, porque sem calculadora você vai perder um tempo aí para fazer essa questão. Dá para fazer essa questão em 3 minutos? Não. Mas só que teve um monte de questões que dava para fazer em 1 minuto, em 2 minutos, beleza? Muito bem, questão 134, para a gente finalizar aqui, ó. Os poluentes, as populares, aliás, né? Pilhas de zinco carbono, né? Alcalinas de Leclanché, são compostas por invólucros externo de aço, liga de ferro e carbono, um ânodo, zinco metálico, um cátodo, grafita e um eletrólito. Muito bem, está contando a composição da pilha, tá bom? Contida em uma massa úmida com carbono chamada pasta eletrolítica. Os processos de reciclagem geralmente propostos para essas pilhas usadas têm como ponto de partida a moagem, ou seja, a trituração. Na sequência, uma das etapas é a separação do aço presente no invólucro externo dos demais componentes. Que processo aplicado à pilha moída permite obter a separação? Essa separação, ó, veja aqui, o único processo que ele falou de separação veio aqui, separação do aço. O aço, pessoal, ele é uma liga de ferro e carbono, como ele conta aqui, né? Como que eu consigo tirar o ferro? O ferro é um material paramagnético, né? Que sofre atração por ímãs, né? A gente sabe que lá no processo também de extração da cana-de-açúcar, quando os tratores, né, quebram a cana-de-açúcar, ela pode ter traços de ferro, ela passa numa esteira de eletroímã também para retirar o ferro. O Enem já cobrou essa questão de tirar pedaços de ferro em esteiras de eletroímã na extração lá do álcool, a partir da cana-de-açúcar, né? Já cobrou isso em algumas edições, agora ele cobrou de novo, né? Só que falando aí sobre as pilhas, tá bom? Então veja que o Enem cobra bastante alguns temas, como termoquímica, que era dessa questão, beleza? Como de pilhas lá, essa prova teve umas 3 questões envolvendo o tema de eletroquímica, de oxidação, redução, cálculo de ΔR, tá bom? E assim o Enem sempre vai repetindo algumas questões. Então, termoquímica, eletroquímica, separação de misturas, forças intermoleculares, isomeria, não pode deixar de estudar, beleza? Então, era uma prova bem tranquila, beleza? Só tinha uma questão trabalhosa. E todas as outras eram questões mais teóricas, onde o importante mesmo é você ter um conhecimento prévio, mesmo que seja básico, mas um básico bem feito ali da química, para você juntar com o texto e arrebentar, beleza, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima edição resolvida aí, beleza?